Bom, dando sequência, falaremos agora um pouco de nível de serviço. Se nós temos nível de serviço ou nível de qualidade de produtos, nós temos nível de qualidade de serviços também. Como a logística é um serviço, nós precisamos elevar ou pelo menos manter esse nível desse serviço logístico oferecido ao cliente. Então, as necessidades e os desejos dos clientes sempre vão estar no foco principal, e a logística, de certa forma, trabalha para atender isso aí. Itens de nível de serviço logístico que podem ser considerados, por exemplo, rapidez no processamento de pedidos, transporte especial, disponibilidade de estoque, ausência de danos. Isso afeta positivamente o cliente e contribui para o processo de fidelização dos mesmos. Um produto ele pode ser razoavelmente descrito por suas características de preço, que sempre vai ser um fator competitivo, qualidade, que também é um fator competitivo, e serviço. Por exemplo, a entrega, a distribuição do produto, como ele chegou na minha casa, o nível de qualidade, rapidez. Então isso também está cada vez mais fazendo parte das nossas preferências de escolha de empresas para que a gente possa comprar produtos com elas. O custo de se estabelecer um certo nível de serviço, ele deve ser contrabalanceado com vendas potenciais. Afinal de contas, manter o nível de serviço ou estabelecer um nível de serviço tem custo, mas deve ser contrabalanceado aí com vendas potenciais. Como definições, nós temos aqui o nível de serviço se refere especificamente à cadeia de atividades que atende às vendas, geralmente se iniciando na recepção do pedido, terminando na entrega do produto ao cliente e, em alguns casos, continuando com serviços, manutenções e outros tipos de apoio técnico. O nível de serviço logístico é a qualidade com que os fluxos de bens e serviços são gerados. E, por fim, o nível de serviço oferecido ao cliente é o negócio do negócio. Então, algumas definições aí interessantes sobre nível de serviço. Nós temos, quando se fala de nível de serviço logístico, nós temos elementos de pré-transação, transação e pós-transação. Os elementos de pré-transação, eles estabelecem o ambiente para o bom nível de serviço, como, por exemplo, política de serviço previamente definida, política esclarecida ao cliente, a estrutura organizacional, a flexibilidade do sistema e eventuais serviços técnicos necessários. Nos elementos de pré-transação estão diretamente envolvidos nos resultados da entrega do produto, como nível de estoque, o tratamento de atrasos, o tempo de atendimento do ciclo de pedidos, a precisão do pedido, a conveniência do pedido e a substitutibilidade do produto, caso seja necessária, né? E os elementos de pós-transação, esses apoiam o produto no campo, né, já eventualmente na mão do cliente, protege esses clientes e tratam solicitações, como, por exemplo, instalação, garantia, reparos e peças de reposição. Muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas o que isso tem a ver com a logística? Isso tem a ver com a produção, com a venda e tudo mais. Se você parar para pensar, a instalação, quando você recebe um produto em casa que precisa ser instalado, precisa ser montado, é necessário que vá uma equipe ou pelo menos alguma pessoa, algum profissional para fazer essa instalação. Na garantia, nós precisamos de peças de reposição para os reparos e tudo mais. Eventualmente precisa ir uma equipe, tudo isso envolve logística. As peças de reposição por si só já são autoexplicativas. Quem é que distribui essas peças no mercado para quando o seu produto der algum defeito, essas peças estarem disponíveis em locais próximos, onde a instalação, a garantia, a assistência técnica possa adquiri-las e corrigir o problema no seu produto. Então isso tudo é com a logística, né? Também pós-transação tratamos aqui o rastreamento do produto, onde é que esse produto está, para eu poder buscá-lo, para poder consertar, para poder retorná-lo ao ponto de venda, caso o produto tenha sido enviado de forma equivocada. O processamento de reclamações também são elementos de pós-transação. Muitas vezes as reclamações são informações importantes acerca da qualidade ou eventuais modificações que eu preciso fazer no produto. Definição de embalagem de retorno, porque muitas vezes a embalagem já foi descartada. E substituição temporária do produto durante o reparo também são elementos relacionados à pós-transação.
Influência do nível de serviço sobre os custos. Nós temos aqui o aumento do nível de serviço da distribuição física. Quando você aumenta o serviço de distribuição física, o nível de serviço da distribuição física, você tem um aumento nas vendas. Você tinha vendas pequenas, limiares, depois você tem retornos decrescentes. Esses retornos decrescentes quer dizer que os produtos que retornam com problemas, com problemas, danos, por exemplo, trocas de produtos trocados, etc. Isso decresce, ou seja, aumenta essas vendas, e depois você estabiliza e parte até para o declínio. Com o aumento do nível de serviço, a tendência é que aumente, mas isso tem um limite. A partir daí começa a ter aquelas ofertas indesejáveis a todo momento, para que o cliente compre produtos e tudo mais. Isso acaba gerando um efeito possivelmente negativo, estabilizando essas vendas ou até declinando. Isso pode ser percebido, por exemplo, eventualmente em companhias telefônicas que não param de ligar para os nossos aparelhos oferecendo serviços. Isso, de certa forma, cria uma certa antipatia do cliente em relação às empresas por causa desse excesso de oferta de nível de serviço. Então, isso tem que ter trabalhado de uma forma muito cuidadosa aí. Influência sobre os custos. Isso aqui, quando a gente aumenta o nível de serviço da distribuição física, você obviamente aumenta os custos, e de forma exponencial, mas você também aumenta os rendimentos, como a gente viu na curva anterior. A curva anterior é exatamente essa daqui, que está postada. A diferença entre um e o outro vai ser o lucro dessa operação de aumento do nível de serviço. Então, esse ponto aqui é o ponto de maior distância, que mostra o ponto de nível de serviço ideal. Se você rebater aqui, ó, você vai ver o ponto de nível de serviço ideal. Se você puxa para cá, veja que a distância entre as duas vai ser menor. Se você puxa para cá, a distância entre as duas é menor. Então, esse ponto aqui é que a gente tem a maior distância, o que mostra o melhor ponto de nível de serviço aqui. Se tivesse uma escalimetria nessa reta das abscissas aqui, nós verificaríamos esse número. Influência sobre custos. Nós temos aqui os níveis de serviço do antes e do depois, e a gente observando aqui esses custos do antes e do depois. Se a gente observar aqui, o antes nós tínhamos aqui custos antes rebatido com nível de serviço, e aqui depois nós temos o custo do depois, o nível de serviço aumentado e o custo até diminuindo. Veja que o custo roxo aqui é justamente o custo depois da reestruturação que você faz na logística. Interessante é que essa curva é muito bem explicada, porque antes de uma reestruturação logística que aumente o nível de serviço, antes disso, o nível de serviço começava baixíssimo aqui e ia aumentando. Quando você reestrutura, ele já não começa lá atrás, já começa aqui, ó, e vai embora. Ora, mas como explicar, então, que você consegue aumentar o nível de serviço e reduzir custos, né? Como é que você explica isso? Porque a reestruturação, ela vem carregada de tecnologia e conhecimento novo, que não necessariamente quer dizer que você vai aumentar custo, que você vai investir mais dinheiro. E quando você investe, o retorno é iminente, o retorno é praticamente certo. Então, vale a pena investir em nível de serviço, porque você vai ter, obviamente, esse retorno por conta de mais compras a partir dos seus clientes. Quando a gente trata aqui o ciclo de pedidos, nós temos aqui o cliente que transmite o pedido ao depósito, o depósito separa o produto, faz a entrega a partir do veículo de transporte, ou, se esse produto não está de posse da empresa, retransmite os itens em falta para a fábrica, que fabrica e entrega via sistema de transporte para o cliente. Então, o ciclo de pedido nos mostra que muitas vezes, quando a gente vai comprar um produto, ele pode já estar na posse da empresa que entrega mais rapidamente, mas também pode não estar na posse da empresa, mas como a empresa tem um tempo para te entregar esse produto, ela pode retransmitir esse pedido para a fábrica ou fornecedor para entregar para a empresa, que depois entrega para você. Então, traduzindo, eventualmente você vai comprar uma geladeira que nem está lá na loja onde você foi comprar. E às vezes não está nem no centro de distribuição dela. Mas não tem problema. A geladeira vai chegar em 20 dias para você. Isso foi combinado. Desde que foi combinado, não tem problema nenhum. Esse pedido vai ser repassado lá para o fabricante, que vai entregar o produto no 20º dia ou antes, já vai estar entregue para você. Isso é normal acontecer em
todas as empresas. O tempo total do ciclo de pedido, ele, portanto, fica definido dessa forma. Você tem o recebimento e transmissão do pedido, que trata da consolidação do pedido, transmissão do pedido ao depósito. Depois, o processamento e montagem do pedido, onde você prepara o manifesto de carga, a liberação do crédito, depois a montagem desse pedido. A aquisição de estoque adicional, quando for o caso, né, que é o tempo extra para conseguir da fábrica os itens em falta no depósito, como o exemplo aqui da geladeira que eu acabei de dar. E a entrega ao cliente. Pode ser a partir do depósito, pode ser a partir da fábrica ou na própria recepção, dependendo do tipo de produto. O celular não precisa ser entregue na minha casa. Eu posso ir à loja comprar ele já na recepção. Por exemplo, produto de pequeno tamanho, posso levar imediatamente. Quais são os itens, né, da política de serviço quando ela deve ser estabelecida por um bom nível de serviço? Bom, medição de serviços existentes, com disponibilidade de estoque, tempo de entrega, pesquisa junto aos clientes para uma avaliação mais precisa, o levantamento de necessidade dos clientes junto ao setor de vendas, pesquisa junto aos clientes para expectativas, né, isso para melhorar a minha correção, minha melhoria do nível de serviço, né? Determinação dos níveis de serviço almejados, eu posso fazer uma medição dos serviços existentes versus as necessidades do cliente, ou seja, que eu estou ofertando versus o que o cliente quer, né? Tratamento diferenciado para clientes diferentes, isso é normal que se tenha em empresas. Clientes que compram em grande quantidade têm, claro, privilégio em relação a clientes que compram em pequenas quantidades. Estabelecimento da política de serviço, definição de metas para os serviços logísticos em termos de tempo, quantidade de vendas, estocagem e vários outros itens a ser mensurados. Esclarecimento da política adotada aos clientes, isso é muito importante. O cliente vai comprar um produto, é você que entrega, a empresa que entrega ou eu que vou buscar? Isso tem que ficar muito bem estabelecido. E olha que isso aqui é só um exemplo dos que eu posso dar aqui, diversos dessas políticas de serviço precisam ser esclarecidas. Na hora da montagem, por exemplo, eu preciso pagar pela montagem ou ela já está incluída no preço do produto? A entrega também já está incluída no preço do produto? Qual é o prazo de validade? Nesse prazo de validade eu não preciso pagar nada caso o produto se estrague? Como é que fica? Então, todos esses itens precisam ser muito bem esclarecidos aqui nessa política adotada para os clientes. Planos de contingência são muito úteis para enfrentar circunstâncias extraordinárias que podem alterar drasticamente a operação do sistema por determinado tempo. Por exemplo, parada do sistema. Eu preciso ter equipes de emergência, reservas estratégicas, preciso ter facilidade com a mobilização de recursos, né? Quando eu tenho, por exemplo, o recolhimento do produto, eu preciso ter equipe de recolhimento, rastreamento do produto, canal de retorno. Isso aqui, por exemplo, para produtos que foram entregues de forma equivocada, produto errado ou em local errado, né? E o cliente quer devolver. Como é que faz isso? Né? Então eu preciso ter uma equipe já montada para isso.